Estatuto dos Servidores de Nilópolis, artigo 110 a 123. Capítulo 9 da exoneração. Artigo 110. A exoneração ocorrerá: inciso 1, a pedido; inciso 2, ex officio. Parágrafo 1º. Aplicar-se-á a exoneração a pedido quando o servidor estável ou exercente de cargo em comissão não mais desejar pertencer aos quadros do Serviço Público Municipal de Nilópolis, devendo requerê-la ao chefe do Executivo Municipal. Parágrafo 2º. Aplicar-se-á a exoneração ex officio. Inciso 1. No caso de exercício de cargo em comissão, a juízo da autoridade competente. Inciso 2. No caso de abandono de cargo, quando extinta a punibilidade por prescrição e o servidor não houver requerido a exoneração. Inciso 3. Quando não satisfeitas as condições de estágio probatório. Inciso 4. Quando, tendo tomado posse, não entrar em exercício. Capítulo 10 da demissão. Artigo 111. Aplicar-se-á a demissão nos seguintes casos: inciso 1. Crime contra a administração pública. Inciso 2. Abandono de cargo. Inciso 3. Inassiduidade habitual. Inciso 4. Improbidade administrativa. Inciso 5. Incontinência pública. Inciso 6. Insubordinação grave em serviço. Inciso 7. Ofensa física em serviço a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa ou na defesa de outrem. Inciso 8. Aplicação irregular de dinheiro público, bem como lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal. Inciso 9. Corrupção. Parágrafo 1º. É vedado o retorno do ex-servidor estável aos quadros do Serviço Público Municipal nos casos de que tratam os parágrafos 1º e 2º, incisos 2, 3, 4 do artigo 110 e artigo 111, incisos 1 ao 9. Parágrafo 2º. Nos casos da exoneração ex officio e demissão, de que tratam os artigos 110 e 111, serão assegurada ao servidor a ampla defesa. Artigo 112. A vaga ocorrerá na data: alínea A, do falecimento; alínea B, imediata àquela em que o servidor completar 70 anos de idade. Aposentadoria compulsória. Alínea C, da publicação do ato de aposentadoria ou de exoneração ou de demissão. Alínea D, da publicação da lei que criar o cargo e conceder dotação para o seu provimento ou da que determinar esta última medida, se o cargo já estiver criado. Artigo 113. Declarar-se-á a perda do cargo. Inciso 1. Nas hipóteses previstas na legislação penal. Inciso 2. Nos demais casos especificados em lei. Capítulo 11. Da readmissão. Artigo 114. A readmissão ocorrerá nos casos de demissão de servidor estável, quando o mesmo, após praticar as infrações de que tratam o artigo 111, incisos 1 ao 9, e, sendo-lhe assegurado a ampla defesa, for concluído que não subsistiram os motivos que determinaram sua demissão. Parágrafo 1º. A readmissão far-se-á, de preferência, no cargo anteriormente ocupado ou em outro de atribuição análoga e de vencimento equivalente, respeitada sempre a habilitação profissional. Parágrafo 2º. A readmissão dependerá
de prova de capacidade mediante inspeção médica e da existência de vaga não destinada a outra forma de provimento. Parágrafo 3º. A readmissão ocorrerá também nos casos de exoneração ex officio de servidor em estágio probatório que não tenha satisfeito as condições do estágio, sendo-lhe assegurado a ampla defesa e concluído que não subsistiram os motivos que determinaram sua exoneração ex officio, deverá ser readmitido incontinenti. Capítulo 12 da substituição. Artigo 115. Os cargos em comissão ou funções gratificadas poderão ser exercidos, eventualmente, em substituição nos casos de impedimento legal e afastamento de seus titulares. Parágrafo único. A substituição não poderá recair em servidor contratado ou em pessoa estranha ao serviço público municipal. Artigo 116. A substituição, que será automática ou dependerá de ato da administração, independe de posse. Parágrafo 1º. A substituição automática é a estabelecida em regulamento e processar-se-á independentemente de ato. Parágrafo 2º. Quando depender de ato e se a substituição for indispensável, o substituto será designado por autoridade superior àquela substituída. Parágrafo 3º. A substituição será gratuita, percebendo o substituto os vencimentos do seu cargo, salvo se a substituição exceder a 30 dias, quando o substituto perceberá o vencimento do cargo substituído, que, se inferior ao seu cargo, fará jus à percepção da diferença, sendo remunerado por todo o período. Parágrafo 4º. Em caso excepcional, atendida a conveniência da administração, o titular do cargo de direção ou chefia poderá ser designado cumulativamente como substituto para outro cargo da mesma natureza, até que se verifique a nomeação do titular. Neste caso, somente perceberá o vencimento correspondente a um cargo. Artigo 117. No caso de vacância de cargos em comissão ou de função gratificada, poderão ser designados servidores municipais para responder pelo expediente. Título 3. Dos direitos e das vantagens. Capítulo 1. Das férias. Artigo 118. O servidor gozará, obrigatoriamente por ano de exercício, 30 dias consecutivos de férias, concedidas de acordo com a escala organizada pela chefia imediata. Parágrafo 1º. A escala de férias poderá ser alterada por autoridade superior, ouvido o chefe imediato do servidor. Parágrafo 2º. Somente depois de cada período de 12 meses de efetivo exercício, adquirirá o servidor direito a férias. Parágrafo 3º. É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. Parágrafo 4º. Não serão concedidas férias com início em um exercício e término no seguinte. Parágrafo 5º. Os ocupantes de cargo em comissão farão jus a 30 dias ininterruptos de férias, ainda que o regime de seu cargo efetivo estabeleça período diverso. Parágrafo 6º. Quando o ocupante de cargo efetivo participar como membro de órgão de deliberação coletiva, as férias serão gozadas
obrigatória e simultaneamente nas duas situações funcionais. Parágrafo 7º. Excluído o pessoal do magistério, fica vedada a possibilidade da concessão de férias coletivas aos servidores públicos municipais. Parágrafo 8º. O servidor exonerado do cargo efetivo ou em comissão perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto na proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício ou fração superior a 14 dias. Parágrafo 9º. A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato exoneratório. Artigo 119. Somente por absoluta necessidade de serviço, o servidor deixará de gozar as férias do período, podendo ser acumuladas até o máximo de 2 períodos. Parágrafo 1º. O impedimento por imperiosa necessidade do serviço não será presumido, devendo o chefe imediato do servidor comunicar o fato por escrito ao respectivo órgão de pessoal. Parágrafo 2º. A chefia imediata do servidor impedido de gozar férias responsabilizar-se-á pela declaração da imperiosa necessidade do serviço, sujeitando-se às penalidades previstas neste regulamento, caso comprovada a não correspondência à realidade do declarado. Artigo 120. Todos os servidores que operem diretamente com raios-x ou substâncias radioativas gozarão obrigatoriamente férias remuneradas de 20 dias consecutivos por semestre de atividades, não parceláveis nem acumuláveis. Parágrafo único. O secretário municipal de administração, em ato próprio, poderá estender o disposto no presente artigo aos servidores que lidem diretamente com outras substâncias consideradas altamente tóxicas ou insalubres, ou estejam em contato direto e permanente com portadores de doença infectocontagiosa. Artigo 121. As férias serão remuneradas com 1/3 a mais do que o salário normal, independentemente de solicitação. Parágrafo 1º. No caso de o servidor exercer função gratificada ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo. Parágrafo 2º. O servidor em regime de acumulação perceberá o adicional de férias calculado sobre a remuneração dos cargos, sendo devido em função de cada um. Parágrafo 3º. Durante as férias, o servidor terá direito, além do vencimento, a todas as vantagens que percebia no momento em que passou a fruí-las. Artigo 122. O período de férias será computado para todos os efeitos como tempo de serviço. Artigo 123. O servidor, em estágio probatório, após decorridos 12 meses de exercício, fará jus às férias de que trata essa seção.